Eu me chamo Carlos Tadeu Schmidt-Sersky, eu sou da turma de formandos de 1975. A primeira vez que eu entrei no Hospital de Clínicas foi em 69 para fazer a prova de vestibular. Em 69, todos os Carlos fizeram a prova de vestibular aqui no hall do Hospital de Clínicas. Na época era uma obra aqui, o pessoal afastou os sacos de cimento e botou várias cadeiras, eram certamente mais que 100 candidatos que fizeram a prova de vestibular no Hospital de Clínicas. Foi a primeira vez que eu entrei aqui, né? Depois a gente começou a faculdade lá no antigo prédio da Faculdade de Medicina e eu fui a primeira turma de alunos que veio estudar semiologia aqui no Hospital de Clínicas. Isso aí já foi 71, 72, 73, por aí. Foi a primeira turma que veio para cá. O hospital ainda funcionava, uma parte do hospital apenas, mas já era considerado assim uma elite, digamos assim. Enquanto a Santa Casa era um hospital que trabalhava com indigentes e era extremamente popular, aqui era uma elite. Existia inclusive um programa de que as pessoas se associavam, pagavam uma mensalidade, havia um plano de saúde, né, que frequentava os ambulatórios aqui. Depois disso, eu pedi a minha transferência para a Santa Casa, que eu queria pôr a mão na massa. E aqui era uma coisa bem mais elitizada, a gente ficava, digamos assim, acompanhando os pacientes, acompanhando o professor e fazia pouca coisa. Então eu voltei para lá, para a enfermaria 38. Durante todo esse tempo, a minha pretensão era fazer psicanálise. Eu queria fazer psicanálise, li tudo que tinha do Freud, etc., achava super interessante, e trabalhava na Clínica Pinel, como atendente. No 5º ano, eu fiquei decepcionado com a psicanálise. Dava a impressão que a gente não resolvia absolutamente nada, que os pacientes voltavam e tudo se repetia. E daí eu fui procurar a coisa mais objetiva que a gente tinha dentro da medicina, que foi patologia. Esse foi no 5º ano. Eu fiz concurso para monitoria e na época o professor Krebs era o chefe lá e eu comecei a trabalhar com ele, né, em patologia. Foi o meu início na patologia. Em 75, quando a gente se formou, eu entrei para a residência em patologia, que no primeiro ano, 76, ainda foi lá no prédio da Faculdade de Medicina antigo, e em 77 nós nos mudamos para cá. Foi a primeira turma da patologia que veio para cá, né? Na época aqui nós tínhamos o professor Valal, que era o chefe do serviço aqui do Clínicas, e tinha mais um professor que trabalhava com ele, que era, meu Deus do céu, olha o Alzheimer, que nós chamávamos de Bolinha, era o Sérgio Monteiro, né? Sérgio Monteiro. E o Dr. Hugo, com os residentes, nós fomos lá para o porão, né, já no porão, onde tinha um serviço de necrópsia, e aí que a gente começou. Em 77, no final de 77, eu saí para fazer o mestrado em Salvador, Bahia. Eu fiquei 3 anos fora, e depois de lá eu fui diretamente para os Estados Unidos, para Nova York. Eu fiquei 5 anos fora. Nesse período de 77, ainda não existia sessões anatomoclínicas aqui. Quando eu voltei em 83, já tinha. E essas sessões anatomoclínicas aqui começaram basicamente por uma iniciativa do professor Baldi, né? Esse anfiteatro tinha umas cadeiras ainda, tipo essas cadeiras de estudante para escrever em cima. Quem fazia essas reuniões anatomoclínicas quando eu vim para cá era o professor Hugo Haase. O professor Hugo Haase que fazia essa parte das apresentações e essa parte das discussões. E as fotografias na época eram basicamente feitas pelo Van der Loo. E
E aqui que começou, então, a parte de anatomoclínica. Essas anatomoclínicas, então, elas iniciaram nesse período. Eu imagino que elas devam ter iniciados ali por 81, 82. Né? Que quando eu voltei aqui dos Estados Unidos, já tinha esse programa regularmente, era uma vez por mês tinha uma sessão anatomoclínica com discussões de, geralmente no caso de necrópsia. Um evento grande, eu lembro do Dr. Hugo se preparando, ele era um pouco desorganizado, ele pegava uma folha de papel e ficava escrevendo tudo o que ele deveria lembrar, né? E pena que a gente não guardou nenhum desses resumos deles, porque eram os resumos, subia para cá, voltava para cá, era extremamente complicado, né? Mas esse foi o início das coisas. Depois sim, depois daí a gente começou mais professores participarem, eu comecei a participar das anatomoclínicas, a minha esposa Marcele Sersky também começou a participar de apresentações, então daí foi uma bola de neve, né? Até hoje isso tem andado uma reunião uma vez por mês. É verdade que foi mudando o enfoque, né? Antes era exclusivamente casos de necrópsia e atualmente a grande maioria são casos cirúrgicos, né? Já que o número de necrópsia foi diminuindo com o tempo e hoje em dia a gente tem um número de necrópsias de pacientes adultos realmente bem pequeno, né? Então mudou completamente o enfoque. No mundo é assim, os exames de imagem se desenvolveram muito, né? Então eles nos dão muitas respostas. Voltando ao ano de 77, quando a gente veio aqui para o hospital. Quando nós viemos para o hospital, já havia um laboratório de patologia no primeiro andar, que era chefiado pelo professor Carlos Valal, e ele tinha como assistente o professor Sérgio Monteiro, que faziam a rotina do Hospital de Clínicas. Todo o pessoal que veio lá da faculdade se instalou no subsolo, onde se fez um serviço de necrópsia. E lá então foi feita a primeira sala de necrópsia pelo Dr. Hugo Haase, né, que era, na época chefiava esse serviço de patologia lá do porão. E inclusive tinha uma história curiosa que quando a gente se instalou aqui, o professor Hugo vivia estimulando que se pedisse necrópsia, né? E naquela época tinha uma novela da Globo que tinha o prefeito Odorico Paraguaçu, que queria inaugurar um cemitério, né? E, inclusive a novela toda transcorre dele tentando achar um cadáver para inaugurar o cemitério e não consegue. E no final, quando ele morre, ele vai inaugurar o cemitério. E daí os colegas do professor Hugo, para gozarem com a cara dele, chamavam ele de Dr. Odorico. Foi nessa época que se instalou a sala de necrópsia lá embaixo, né? E que se começou a fazer algumas coisas ainda de forma bastante regular, né? Não tinha uma sequência, uma regularidade bastante boa. E a gente, como residente, a gente passava, apesar de ter a sede lá embaixo, a gente passava trabalhando a maior parte do tempo aqui na patologia cirúrgica com o professor Valal. Essa foi o início da sala de necrópsia. Tinha 2 serviços de patologia, um de patologia cirúrgica e outro de patologia de necrópsia. O professor Valal aqui em cima e o professor Hugo Haase lá embaixo, né? Que era a forma como se tinha. Quando a gente pensa em termos de residentes, os residentes começam, acho que ainda na faculdade lá, eu até tenho essa documentação exatamente de quais foram os primeiros, quais foram os nomes que vieram. Na época, até se tinha um número de residentes regulares. Normalmente se tinha 1, 2 residentes por ano, né? Era uma coisa bem regular. Era algo bem regular. Na minha época, nós éramos 3 residentes.
É verdade que um dos nossos colegas se formou, terminou a residência de patologia, era o André Kampmann, e entregou o diploma para o pai e disse que não ia fazer medicina, né? E a vida toda virou empresário e trabalhou nas empresas da família, etc., até morrer, né? E o que acontece? A gente recebe residentes inicialmente a gente recebia basicamente aqui da região sul. Hoje em dia a gente recebe residentes de todo o Brasil, né? Nós temos atualmente 5 vagas de residentes por ano, ou seja, são 15 residentes, a grande maioria de fora, né? A grande maioria de fora vem da região norte, nordeste, centro-oeste, mesmo porque são poucos serviços de residência em patologia que existem. Tanto é que hoje já existe até uma política para estimular a residência em patologia, que os residentes de patologia ganham algumas bolsas extras como residente, né? Eu tenho toda a documentação de todos esses residentes que entraram, os que abandonaram, que ano, etc., mas isso é uma listagem realmente grande. Realmente grande. Nós temos, dizendo assim, 2 perfis de candidatos à residência em patologia. Nós temos aquele candidato que tem um perfil científico, que quer saber detalhe, que quer estudar a doença, que, digamos assim, se interessa muito mais pela doença do que pelo paciente. A gente quer saber a doença, como é que ela começa, como é que ela se desenvolve, como é que ela estraga a saúde. E esses são os residentes que fazem residência e continuam. E nós temos um outro grupo, que também não é tão pequeno assim, que é aqueles graduandos que têm dificuldade com relacionamento médico. E esses procuram a patologia. E a maioria desses acaba desistindo da patologia e fazendo outra coisa. Mas isso é bem curioso, nós temos isso, nós temos pessoas com, digamos assim, instabilidade emocional que chegam lá e que a gente tem que gentilmente mostrar para eles que não é esse caminho deles, etc., que a fuga do relacionamento não justifica eles estarem ali, né? Quase a metade dos que iniciam a residência em patologia desistem. É um número bastante grande.